E aí, galera, tudo bem? Vamos começar então a segunda parte da nossa aula sobre populismo e ditaduras na América Latina. Vamos lá? Mas antes mesmo da gente começar a parte 2, a parte das ditaduras na América Latina, vamos relembrar algumas informações da última aula. Lembrando que na última aula a gente estava estudando sobre o populismo. E nós vimos que o populismo foi um fenômeno político que se desenvolveu, obviamente, na América Latina entre as décadas de 1930 e 1970. Nesse período, governos voltados para a promoção das camadas populares, para o povo, né, se desenvolveram na América Latina. Como exemplo, a gente pode observar ali o Cárdenas no México, Getúlio Vargas aqui no Brasil e Juan Domingo Perón na Argentina. E nós percebemos, né, durante a análise da última aula, que esses governantes eles buscaram promover a industrialização dos seus países, né? Isso porque eles viveram ali no período pós-crise de 1929, eles perceberam uma economia do país, né, voltado para a agroexportação, e era necessário, segundo a perspectiva deles, industrializar, né, os seus respectivos países e promover ainda uma modernização da economia. Esses indivíduos foram responsáveis, né, os governantes populistas, pela criação de várias leis trabalhistas que ampliaram o apoio, né, desses políticos entre a classe dos trabalhadores. Mas eles foram marcados também pela repressão, pela censura, pelo controle dos sindicatos, né, e das greves, e alianças com a elite, com a burguesia, justamente para promover o desenvolvimento da industrialização. Bem, mas o tema da aula de hoje é outro, né? O tema da aula de hoje são das ditaduras ali na América Latina. E para a gente saber, de fato, algo sobre as ditaduras da América Latina, é muito importante que a gente entenda o que é uma ditadura. E a ditadura é, no caso, um regime político extremamente autoritário, que é mantido pela violência e tem caráter excepcional e ilegítimo, ou seja, ele se estabelece, né, como se fosse ali um período curto, momentâneo, né, em que as condições são excepcionais, são diferentes, mas ele não se estabelece através do voto, através da escolha, da participação popular, e sim de forma ilegítima, através de golpes. Tanto que, numa ditadura, acontece, né, de que uma pessoa ou um grupo, ele impõe o seu projeto de governo a uma sociedade com auxílio da força. Normalmente, os ditadores, eles chegam ao poder por meio de um golpe de Estado, que foi, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil em 1964, né, que o presidente foi deposto, tirado do poder, e os militares tomaram à força, né, o comando do país. Bem, nas ditaduras, há a concentração absoluta do poder e a subversão da ordem política anterior. Ou seja, né, os ditadores, eles governam de forma absoluta e refazem ou desfazem tudo aquilo que existia de ordem política anterior ao momento em que eles estão governando. Só que o objetivo dos nossos estudos nesse momento é observar as ditaduras na América Latina. Tá? E a gente vai perceber que na América Latina as ditaduras elas deram-se por um conjunto de fatores externos e internos, né, de um país. Internacionalmente, nós vamos perceber que nesse período das ditaduras da América Latina, né, a gente vivia o período da Guerra Fria, né, e que os Estados Unidos ele apoiou muitas vezes essas ditaduras, principalmente aquelas que contribuíam para a manutenção do capitalismo, né? Então serviu aos Estados Unidos, por isso que teve ali o seu apoio. Internamente, ou seja, dentro dos países da América Latina, nós vamos perceber que as ditaduras elas serviram aos interesses de determinados grupos sociais e instituições, como, por exemplo, do grupo dos capitalistas, das camadas mais elevadas, altas da sociedade, ou também das classes médias, né? E também a serviço da igreja é que se instaura essas ditaduras, que visavam ali, pelo menos em discurso, garantir a estabilidade econômica e a segurança contra as agitações políticas do período. Bem, de um modo geral, nós podemos dizer que as ditaduras na América Latina, elas foram marcadas pelo cerceamento de direitos políticos individuais, o fortalecimento do poder executivo e o anticomunismo. Entretanto, é importante a gente fazer uma ressalva, né? Há também ditaduras de esquerda, ditaduras ligadas a ideias comunistas, né? Como, por exemplo, o que acontece em Cuba, que também vai fazer parte das ditaduras da América Latina, mas daí numa condição de exceção. E de um modo geral, nós podemos dizer que as ditaduras na América Latina, elas usufruíram de pequenos surtos do desenvolvimento econômico e muitas vezes isso foi usado para se manter ao poder. Bem, mas vamos ver agora especificamente alguns exemplos de ditadura na América Latina.
como, por exemplo, o que aconteceu na Argentina. Desde o final do governo de Perón, em 1955, quando ele foi deposto, a Argentina passava por uma grave crise econômica. E os militares ameaçavam a todo momento tomar o poder e afastar o socialismo ou as ideias socialistas da Argentina. Em 1973, Perón vence as eleições. Entretanto, no ano seguinte, em 1974, Juan Domingo Perón morre e a sua segunda esposa, não a Evita, mas a Isabel Perón, né, ela passa a governar, ela seria, no caso, a vice-presidente. Isabel Perón não consegue ficar muito tempo no governo, já que ela sofre um golpe produzido pelos militares, ok? Esses militares, eles vão governar a Argentina de 1976 até 1983. E durante esse período a gente destaca ali dois principais generais governantes, Jorge Rafael Videla e Roberto Eduardo Viola. Bem, o Jorge Rafael Videla, ele, assim que assumiu o poder, tá, declarou estado de sítio e suspendeu todos os direitos políticos, direitos civis dentro da Argentina. E passou a promover, esse do bigodão aqui, né, uma perseguição aos socialistas e também aos peronistas, ok? Já o seu sucessor, Roberto Eduardo Viola, tá, ele promoveu, no caso, uma guerra bastante importante e interessante da gente analisar, que foi a guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Pois é, Inglaterra e Argentina passaram pela chamada Guerra das Malvinas. Eles disputavam territórios ocupados pelos ingleses, mas que supostamente pertenciam aos argentinos, né, as Ilhas Malvinas. E o que acontece no caso é que a ditadura argentina, os militares na Argentina, perderam a Guerra das Malvinas e houve ainda, além da derrota, a perda da aliança com os Estados Unidos da América. Consequentemente, sem o apoio dos Estados Unidos, a Argentina perdeu, né, o seu prestígio econômico com a grande liderança capitalista e os militares passaram a ser mal vistos dentro da Argentina, perderam o apoio popular, né, ou pelo menos o apoio das elites. Bem, o senhor Roberto Eduardo Viola, ele foi condenado à prisão perpétua no ano de 2010, justamente por causa da perseguição, né, aos seus opositores políticos e pela violação de direitos humanos de muitas pessoas, tá? Só para a gente perceber, o número de mortos durante a ditadura na Argentina passa de 30 mil pessoas. Se você quiser ter informações, né, sobre essas violações dos direitos humanos, eu sugiro a você que dê um Google aí sobre essa informação, as Mães da Praça de Maio. Procure lá saber quem são essas mulheres, né, velhinhas ali, ó, com seus gorrinhos brancos, né, seus lencinhos brancos na cabeça, por que elas carregam ali, no caso, a faixa Aparición con Vida, Madres del Plaza de Mayo, né? Por que elas estão ali procurando pessoas que apareçam com vida? Quem são essas pessoas? Que idade elas têm? Procure, que você vai ficar impressionado, né, com as atrocidades cometidas na ditadura na Argentina. Outra informação interessantíssima de ser analisada é que os militares produziram até possivelmente, né, uma vitória no campeonato mundial de seleções de futebol, ok? Dê uma busca ali, descubra, por exemplo, quem são esses cidadãos ali que estão circulados na imagem, né, o de bigode ali, né, o Videla, juntamente com o João Avelange, né? Por que eles estão juntos e por que existe esse documentário ali ao lado, Mundial de 78, verdade ou mentira? Como assim mentira? Busca essas informações, você vai ficar impressionado. Outra ditadura que a gente precisa analisar é a ditadura que ocorre no Chile, ok? Ela vai acontecer um pouco diferente do que se sucedeu na Argentina. Por exemplo, Salvador Allende, um político de esquerda, né, ligado ali ao projeto socialista, se candidata a presidente no Chile. Em 1970, ele vence o pleito, ele é eleito presidente do Chile. Tá? Essa vitória do projeto socialista, ela simbolizou para os Estados Unidos um risco do socialismo aqui na América. E o Salvador Allende, quando ele começa a governar, ele já põe em prática uma parte ali desses projetos de cunho progressista, como, por exemplo, lá, aumento de salários. Ele acelerou, por exemplo, também a reforma agrária e passou a nacionalizar alguns setores da economia chilena,
como, por exemplo, o setor de mineração. Aliás, vale ressaltar que a mineração é muito importante economicamente para o Chile até hoje. E conforme então, né, Salvador Allende foi dando início a esse projeto, né, de governo, né, os Estados Unidos da América passou a financiar ou apoiar, né, o Partido Pátria e Liberdade, um partido de direita contrário a Salvador Allende. E por Salvador promover algumas reformas ali socialistas, mas muito tímidas, né, muito brandas, a esquerda também foi diminuindo o apoio, né, a esse grupo de Salvador Allende. O que acontece posteriormente é que Salvador Allende ele sofre um golpe, ok? Essa imagem aqui, ó, da muita fumaça, bombardeio, né? É do caso do Palácio La Moneda. E eu gostaria de analisar com vocês o texto associado a essa imagem, que diz: a tomada de poder por parte da ditadura militar no Chile foi uma das mais violentas da América Latina. Isso pode ser observado nessa imagem, a qual retrata o bombardeio do La Moneda, edifício sede do governo na cidade de Santiago, no qual estava Salvador Allende, que, segundo a versão oficial dos fatos, teria cometido suicídio na ocasião. A ofensiva militar foi composta pelo general Augusto Pinochet, apoiado econômica e militarmente pelos Estados Unidos, que reagiram com extrema violência à possibilidade do estabelecimento de um regime socialista na América do Sul. Bem, após esse golpe organizado pelo Augusto Pinochet, né, e também com participação dos Estados Unidos, a gente percebe então que se instaura no Chile, né, uma ditadura também militar, tá? Augusto Pinochet governou de 1973 até 1988 e promoveu uma série de perseguições aos seus inimigos políticos, muitos deles sequestrados, torturados, presos e assassinados. Houve ainda a suspensão dos direitos civis de todos os cidadãos. E calcula-se que no Chile houve, no caso, 40 mil vítimas da ditadura. Vamos lembrar que, em comparação com a Argentina, né, 30 mil, 40 mil, parece, né, em números absolutos que não é tanta gente. Entretanto, vale destacar que a população chilena é muito menor que a população argentina. E na década de 70 e 80 também era. Então, a gente vai perceber uma ditadura extremamente dura no Chile, né? Economicamente, o Chile, durante a ditadura de Augusto Pinochet, se manteve aliado aos Estados Unidos no período da Guerra Fria, né? E os Estados Unidos, em contrapartida, auxiliou na reorganização econômica e no expurgo das medidas de esquerda adotadas por Salvador Allende. Entretanto, essas medidas não foram suficientes para promover um desenvolvimento econômico de fato no Chile. Pinochet foi processado posteriormente à ditadura no Chile por inúmeros crimes contra direitos civis, além de ser acusado de enriquecimento ilícito durante o período em que foi presidente. E tem gente que acha que nas ditaduras não há corrupção. Claro que tem. O que não tem é publicação a respeito dessas corrupções, né? Para livrar-se dos julgamentos e das punições, o ex-ditador alegou sofrer de problemas de saúde, conseguindo dessa forma evitar a prisão até a sua morte, que ocorreu somente no ano de 2006. Vale lembrar que aqui na aula de hoje a gente estudou apenas duas principais ditaduras, na Argentina e no Chile, mas houveram muitas outras, como por exemplo no Uruguai, onde o país passava lá por problemas econômicos desde a década de 1950 e houve enfrentamento de militares de direitas ligados a Boldaberry e o grupo Tupamar, uma guerrilha urbana, né? E esses enfrentamentos deram origem também a uma ditadura de direita no Uruguai. Na Bolívia, a gente também teve uma ditadura liderada ali por Hugo Banzer, né? Que destituiu direitos civis aos cidadãos bolivianos e promoveu uma aliança econômica com os Estados Unidos e também permitiu a exploração do petróleo no país. Foi na Bolívia que se produziu também o assassinato de Ernesto Che Guevara, que a gente vai ver mais à frente, né? Um líder de esquerda, ok? No Paraguai também houve ditadura, tá? Um dos mais longos regimes, liderados por Alfredo Stroessner, tá? Que teve 7 mandatos
consecutivos. Obviamente, não existia democracia no Paraguai. E Alfredo Stroessner, ele conseguiu também estabelecer, né, durante essa ditadura no Paraguai, uma ampla rede de agentes secretos e de repressão. A presença de várias ditaduras na América Latina de modo simultâneo possibilitou a formação da chamada Operação Condor, né, que a gente vai estudar ainda mais à frente, quando estudaremos a ditadura civil-militar no Brasil, né, que foi uma aliança para obter informações sobre opositores na América Latina, que contava com informações da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, né? E também a participação dos Estados Unidos através da CIA, essa agência de espionagem americana. E para a gente fechar a aula de hoje, vamos lá, Revolução Cubana, ok? Que também foi uma ditadura, a instauração de uma ditadura, mas uma ditadura de esquerda na América Latina. A gente sabe que Cuba se livrou da dominação espanhola somente no ano de 1898. Entretanto, Cuba não ficou livre, né? Passou a sofrer com a dominação estadunidense. E um exemplo dessa dominação estadunidense foi a chamada Emenda Platt, que estabelecia, no caso, a possibilidade dos Estados Unidos interferirem em Cuba, né? Desde que fosse do seu interesse ou do interesse dos cubanos. A gente sabe muito bem, né, como é que os Estados Unidos costumam ajudar, né, os países vizinhos. Um dos líderes, né, cubanos aliado aos Estados Unidos era o cidadão Fulgêncio Batista, né, que governou em duas ocasiões em Cuba, de 1933 a 40 e posteriormente de 52 a 59. E durante esse período era grande a desigualdade e a exploração da classe trabalhadora em Cuba, né? As riquezas ligadas à produção de açúcar, os transportes e a eletricidade, tudo isso estava nas mãos de estrangeiros, de estadunidenses. E em 1954, ligado a ideias de esquerda, socialistas, Fidel Castro tenta elaborar um golpe ali contra Fulgêncio Batista. Fidel Castro é esse que aparece aqui de barba do lado direito do nosso slide, ok? Entretanto, Fidel perde a luta contra Fulgêncio, é exilado no México, e lá no México ele funda um grupo revolucionário, guerrilheiro, se aliando a Ernesto Che Guevara, um revolucionário argentino que também, na ocasião, estava no México. Em 1959, né, Fidel Castro com Che Guevara, os dois da imagem, eles retornam a Cuba para, de fato, promover aquilo que eles tentaram fazer em 54, né? Promover uma revolução dos trabalhadores, uma revolução contra Fulgêncio Batista e contra os Estados Unidos. E, de fato, conseguem tomar o poder de Fulgêncio Batista. A partir de então, Fidel Castro toma o poder em Cuba, passa a nacionalizar as empresas e os bancos norte-americanos que existiam lá e alinham o país, né, Cuba, à União Soviética. Em 1961, os Estados Unidos invadem a região da Baía dos Porcos em Cuba, né? E no ano seguinte acontece a chamada crise dos mísseis, que a gente pode entender com mais facilidade observando esse mapa. Como Cuba, a ilha representada ali de rosinha, de salmão, sei lá, era muito próximo dos Estados Unidos e era aliado da União Soviética, os soviéticos criaram bases de mísseis e de aviões bombardeiros, né, na ilha de Cuba, ok? Quando a gente olha o mapa, né, essas bases marcadas ali por pontos vermelhos mostram também o alcance que esses mísseis poderiam ter. Os mísseis intercontinentais poderiam bombardear a região sul dos Estados Unidos e também a região leste. Cidades como Dallas, Houston, New Orleans, Atlanta e até mesmo Washington poderiam ser bombardeados por mísseis soviéticos estabelecidos em Cuba. Em contrapartida, como a gente havia visto, houve a invasão da Baía dos Porcos pelos estadunidenses que tentaram tomar a ilha. Entretanto, não foi bem sucedida, né, essa invasão, nem a tentativa de tirar Fidel Castro do poder. E o que aconteceu foi que, neste momento, com a chamada crise dos mísseis em Cuba, a gente esteve muito próximo da chamada Terceira Guerra Mundial ou do enfrentamento direto entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Bem, mas o restante dessa história eu vou deixar para um outro momento, para o vídeo não ficar muito longo. Galera, se tiver dúvida, me procure, ok? Faça os exercícios da aula de hoje e um beijo. Até a próxima.